Estamos nesse EAD, aqui na século 21, sobre os exercícios espirituais, fazendo os exercícios espirituais com Jesus Cristo, com Nossa Senhora. Eu não ia dar mais uma meditação sobre a morte, mas o Espírito Santo não me deixa não fazê-lo. Ele quer que nós meditemos agora numa realidade. Quando nós adiantamos a nossa vida à morte? Meu Deus, é que a morte pode chegar em qualquer momento. Às vezes a gente pode cometer essas imprudências de dizer, não, só vou andar um pouquinho aqui nessa rua, na contramão, não vai acontecer nada, de repente me encontro com a realidade. A morte nos pega de surpresa. A morte, de repente nós podemos ter uma situação, uma parada cardíaca, uma parada respiratória, etc. São quantas, podemos dizer, milhões e milhões de situações que eu posso viver, onde essa morte, como água, se eu coloco aqui no meu dedo, ela se escapa, não consigo pegar, não consigo parar essa morte que vem na minha vida, que vem na vida dos outros. Eu gostaria, mas o pior, meu irmão, minha irmã, sabe o que é? Nós podemos adiantar a morte na nossa vida. Podemos adiantar essa morte. Isso é muito sério. Acho que Deus Nosso Senhor quer que nós vivamos o tempo que Ele quer, não o tempo que eu quero. Os caminhos de Deus não são os meus caminhos, muitas vezes. Os meus caminhos que eu estou fazendo não são os caminhos de Deus. E muitas vezes eu quero colocar, eu quero viver 80 anos, mas Deus Nosso Senhor talvez diga assim, não, a tua missão é de menos anos na tua vida, mas viver menos anos. Eu sempre gosto de dizer isso para as mulheres, os homens, os casais, que perderam seus filhos ainda pequenos por alguma situação, às vezes penosa. Meu irmão, minha irmã, não tema, porque aquela criança, ela realizou o plano de Deus. Aquela criança, como eu dizia para vocês na meditação anterior, 6 meses, nasceu com 6 meses, viveu 5 dias, ela cumpriu a sua missão. E eu tenho certeza que isso é muito forte, cumpriu a missão em mais plenitude que talvez eu que esteja aqui vivendo 30, 40, 50, 70 anos, e às vezes dou um vacilo. Mas o importante de tudo isso, na prática, não é o tempo que nós estejamos aqui na Terra. O mais importante é como eu estou fazendo para viver cada minuto desde o amor. Para que esse minuto seja valorizado na minha vida, eu não quero adiantar a morte na minha vida, eu quero viver o tempo que Deus quer para mim. Vamos ver um pouquinho. Quando eu posso adiantar a morte? Primeiro, eu posso adiantar a morte quando eu não a tema. Quando não se teme a morte, se deixam penetrar os inimigos. Dizia um tal Napoleão Bonaparte, sei que não é um autor muito próprio, para uns exercícios espirituais, porém, acho que vale a pena também colocar certos exemplos, certas frases que também têm coisas positivas, logicamente. Mas, olha só, quando a gente não teme a morte, os inimigos vão entrando e com muita facilidade. Porque os inimigos das pessoas que vivem sem consciência da morte, sem temer a morte, são variadíssimos. É como um leque que a gente abre e diz assim, se encontra, se escapa nas nossas mãos. Nós também podemos adiantar a morte na nossa vida quando temos uma atitude de resignação diante dos problemas, isto é, de desistir. Balzac falava assim, que a resignação, o desistir, o que é? É um suicídio cotidiano. Forte, né? Forte. Por isso nós não podemos desistir, não é próprio da vocação cristã. Nossa vocação cristã é lutar, lutar e lutar. Foi uma das primeiras frases que mais me marcou na minha vida
de católico no meu primeiro encontro de jovens, quando aquele pregador me dizia: a vida cristã é lutar, lutar e lutar e lutar e lutar e lutar. Sem dúvida. Nós não podemos desistir. Ainda que os problemas sejam muito fortes na nossa vida, com Deus tem solução. Sem Deus as coisas ficam muito complicadas. Mas com Deus nós tudo podemos. E quando também nós podemos adiantar a morte? Quando nós temos autossuficiência. O que é isso? Quando a pessoa se sente autossuficiente. Eu posso me realizar sozinha, não preciso dos outros, não preciso nem de Deus, não preciso do auxílio dos santos, eu sou autossuficiente pela minha inteligência, pela minha vontade, eu tenho tudo. É como aquele Deus grego, ex machina, que vem ajudar a gente uma vez só, nos larga e deixa a gente se virando. Não, Deus não é assim. Deus quer seguir conosco, ajudando-nos a realizar-nos na nossa vida. Deus, Ele não quer que a pessoa largue da mão dEle. Ele quer sempre que nós estejamos de mãos dadas a Ele. E nós precisamos muitas vezes do nosso próximo para nos realizarmos. A nossa inteligência não é absoluta, nós não temos, ninguém tem uma inteligência que englobe todas as inteligências do mundo. Por isso nós precisamos, por exemplo, de um trabalho em equipe. Por isso que nós precisamos muitas vezes saber conviver em família, em comunidade. Sim, nós adiantamos a morte quando nós somos autossuficientes. Bernardino Fernandes dizia assim: quando uma pessoa começa a sentir-se autossuficiente, começa a semear na sua vida a decadência. Isso é verdade, é verdade. Nada melhor que nós nos sentirmos ter essa sã dependência dos outros. Não ficar presos totalmente, mas ter essa sã dependência dos outros e especialmente uma dependência total de quem? De Deus. E Deus nunca vai nos colocar numa camisa de força. Ele sempre vai nos deixar que nossa liberdade seja exercida, mas tem essa dependência. E quando que também nós podemos adiantar a morte? Quando nós usamos mal o nosso tempo. E aqui eu deixo para vocês também, para essa meditação, uma frase de um autor chamado Viktor Frankl, que era um judeu que passou anos e anos no campo de concentração, uma história belíssima, belíssima. Viktor Frankl até deu origem a um método muito bonito de psicologia, dentro da psicologia, e ele tem uma frase que diz assim: a morte, como final do tempo que se vive, somente pode causar pavor àquela pessoa que não sabe encher o tempo que lhe é dado a viver. Isto é, o nosso tempo é um tempo importante. Vocês veem como esse tema do tempo sempre sai nos exercícios espirituais, que é fundamental. Viktor Frankl está dizendo para nós o quê? Saber usar bem o nosso tempo. Ter um programa de tempos. A gente adianta a nossa morte quando a gente vive sem aproveitar o tempo. Quantas pessoas podiam estar fazendo coisas e coisas e coisas ainda estando em situações difíceis, ainda estando dentro de um hospital. Como que a gente pode aproveitar o nosso tempo quando eu estou no leito de um hospital, quando eu estou no ônibus, pegando o metrô, indo de carro? Como eu posso aproveitar o meu tempo quando eu estou de férias? Como eu posso aproveitar o meu tempo quando eu estou, você com o seu filho, com a sua filha, quando eu estou dentro de uma igreja? Encher o meu tempo, não deixar de aproveitar cada minuto da nossa vida. Como que eu posso adiantar a morte? Também, outro aspecto interessante, eu adianto a morte quando eu sou covarde. Covarde, dizia Shakespeare, que os covardes morrem muitas vezes antes da sua verdadeira morte. E os valentes, aquelas pessoas que são valentes, apreciam morrer como se deve, uma só vez. Linda frase. Por quê? Porque, sem dúvida, a covardia, que também não é própria do cristianismo, nos leva a render-nos diante dos problemas. Sejamos fiéis. Também podemos adiantar a morte quando nós perdemos o sentido de gratidão. A falta de gratidão no coração do ser humano leva, sem dúvida, que nós vivamos quase como esqueletos na nossa vida. Não, por isso, vamos viver o tempo que Deus nos quer. Como? Cumprindo a sua vontade, com alegria,
que essa alegria do Senhor invada a minha vida.